Hoje nós vamos ver qual é a relação que existe entre Pinhas e José. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Pessoal, antes de mais nada, desculpa pela falta de vídeo ontem, eu estava ali meio que de férias, vocês até viram que a energia semanal eu gravei num lugar diferente, né? Aí perdi o horário, acordei tarde e deixei de gravar o vídeo. Mas cá estamos de novo e esta semana começamos, era para ser continuação, né? Mas começamos a ler a porção de Vaigash, hoje focando nos parágrafos de 87 a 89 do Zohar, oitavo ano de leitura. Bom, e como eu falei antes da vinheta, o Zohar vai fazer uma relação entre a personagem Pinhas e José. O que essas duas personagens têm em comum? Bom, a história de Pinhas, eu não vou contar ela inteira, mas basicamente vocês vão lembrar que o Pinhas, ele impede uma grande catástrofe de acontecer no povo de Israel. Ele age num momento decisivo e por conta disso, a história em Números 25 aparece como se Pinhas fosse alguém que desviou a ira de Deus, né? O próprio Deus fala isso. Então, Pinhas conseguiu desviar a ira de Deus, conseguiu fazer com que Deus não manifestasse a sua raiva no mundo, e por isso, logo no versículo seguinte, 25:12, Deus fala, olha, então eu vou dar para Pinhas uma aliança de paz. Já que ele é uma pessoa que desvia a ira, eu vou dar uma aliança de paz. Muito bem. Agora, qual que é então a relação com José? José, de certo modo, também vai fazer isso. O Zohar diz que isso acontece no episódio que nós estamos lendo essa semana, Vaigash, que vamos lembrar o que está acontecendo. José reencontra os irmãos depois de vários anos afastados. A Torá conta que ele reconhece os irmãos, mas os irmãos não o reconhecem, né? E o primeiro instinto do José, talvez até muito natural, é de raiva. Ele quer se vingar dos irmãos, não de uma maneira brutal, mas ele fica ali, digamos, como fala, pondo obstáculos na vida dos irmãos, né? Para quem lê a história percebe disso, ou para quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Ele fica fazendo perguntas desnecessárias, ele depois fica fazendo meio que artimanhas, enfim, isso é o rancor do José falando, né? A raiva do José falando. Mas na hora que ele, digamos, poderia ser mais rancoroso, porque, vamos lembrar, ele está com todo o poder, ele é um homem agora poderoso no Egito, né? Quando o irmão mais velho se aproxima dele como um líder de todos os irmãos, o José desmorona. O José tira toda essa casca, vamos chamar, de grosseria, de raiva, de amargura, de rancor do passado e desmorona, né, no bom sentido. Então, inclusive, o versículo de Gênesis 45:14 fala que eles choraram, os irmãos choraram, abraçados um no pescoço do outro. Né? Então, este ato no Zohar é visto como um ato similar a Pinhas. E, neste momento, José está desviando a ira de Deus, no sentido de que ele podia estar manifestando também uma ira divina, uma raiva, né? E ele prefere não fazer isso. Ele, por irmandade, e aqui no sentido de sangue mesmo do termo, ele vai mais para um caminho de paz. Então ele também acabaria recebendo uma aliança de paz, segundo o Zohar. E aí, inclusive, eu não vou entrar nos detalhes técnicos, mas o Zohar vai dizer que isso, inclusive, é a própria característica de Yesod. A Sfirá de Yesod é sempre uma aliança, né? Uma aliança de paz, um pacto que você faz com a paz. Bom, então qual que é o resumo aqui da história? Existem personagens na Torá, e isso obviamente vale para a nossa vida, que conseguem afastar a raiva de Deus do mundo. E veja que esses atos que afastam a raiva de Deus podem ser dos mais variados. No caso de José, era você estar nutrindo um sentimento negativo e reverter esse sentimento. Como eu disse, talvez porque era ali a família dele, ele viu que não valia a pena investir. No caso de Pinhas, é um caso totalmente diferente. Ele vai, inclusive, com um ato muito vingativo. Ele chega a matar duas pessoas na história, né? E aí, depois disso, é que Deus reconhece. Graças ao seu ato, você vai ter essa aliança de paz. Então, os atos, eles podem ser mais enérgicos, digamos, como o ato de Pinhas, podem ser atos mais de controle, vamos dizer, como o ato de José, mas a questão é, sempre que nós estamos fazendo algo para evitar a raiva, para evitar a ira, e aqui, claro, que está simbolizado pela ira divina, nós estamos fazendo essa aliança de paz, esse pacto de paz. E como eu disse, segundo o Zohar, nós estamos ganhando energia da Sfirá de Yesod. Então, resumo aqui da ópera, né?
é o seguinte, a gente tem que ter raiva, ou a gente pode ter raiva? Pode, já falei disso em vários vídeos do Zoar Diário. Mas a gente tem que sempre pensar como que essa raiva funciona. Essa raiva, ela é, digamos, justificada? Ela está bem colocada? Ou essa raiva está vindo, assim, só por uma questão egóica minha, por um amargor, um rancor da minha parte? Porque às vezes, se for isso, talvez eu possa exercer uma natureza um pouco mais sábia, um pouco mais elevada, que é o que o José está fazendo, e falar assim, não vale a pena. Apesar de eu estar me sentindo mal e bravo, não necessariamente eu preciso colocar essa raiva para fora. Eu posso transmutá-la. Ou pode ser, repito, que você faça ali uma avaliação e como Pinhas fale, não, é uma raiva justificada e eu quero colocá-la para fora de maneira mais enérgica e às vezes a pessoa precisa, por exemplo, a pessoa para quem eu estou direcionando a raiva, precisa, como a gente diz, ouvir poucas e boas, eu preciso tomar uma atitude mais drástica. Tudo bem. A questão que o usuário está falando é, saiba se você está fazendo isso com consciência. Não pode ser uma atitude vinda do ego, uma atitude vinda de uma infantilidade, de um ato impensado ou de coisas assim. Quando vem destas fontes, ego, infantilidade, ato impensado, não é uma aliança de paz. Né? Você não está fazendo com que a ira de Deus se afaste do mundo, pelo contrário. Agora, quando é realmente algo cônscio, pensado, você está realmente trabalhando em prol da paz, e aí você está conectando com a energia de Esod. Um bom dia a todos e tudo de bom.